O segundo dia do julgamento, que vai tornar o Bolsonaro inelegível, vai ser marcado pelo monólogo do relator Benedito Gonçalves, que vai dispor aí do tempo que deseja para ler o seu voto de dimensões amazônicas. Então é possível que todo o dia seja consumido à noite, porque o julgamento começa no início da noite, às 19 horas, que toda a noite seja consumida com o voto do relator. Mas os holofotes já estão voltados para dois dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o Raul Araújo e o Cássio Nunes Marques. Eles vão ao plenário com um desafio de conciliar duas exigências conflitantes: ser bolsonaristas e manter um mínimo de compostura, permitindo que a sessão prossiga depois da performance do relator. O Raul e o Cássio votarão a favor do Bolsonaro, impedindo que haja ali uma unanimidade no TSE, sem precisar descer da cadeira. Se um deles levar à bancada o pedido de vista obstrutivo encomendado pelo Bolsonaro, aí vai praticar um agachamento diante das lentes da TV Justiça. Na teoria, um pedido de vista serve para que um magistrado ganhe tempo para analisar melhor uma questão supostamente obscura, cuja compreensão pode até modificar os rumos de um julgamento. Mas nessa ação que trata das mentiras contadas pelo Bolsonaro a embaixadores estrangeiros, pode haver muita coisa, exceto obscuridades. Um pedido de vista não teria senão o objetivo de adiar o veredito. O Bolsonaro adicionou escárnio ao constrangimento ao declarar, na última sexta-feira, que espera por um pedido de vista já na manifestação do ministro Raul Araújo, que é o primeiro a votar depois do relator. Isso é bom, porque ajuda a gente a ir clareando os fatos, disse o Bolsonaro numa entrevista. O vexame seria inócuo, porque a validade do pedido de vista hoje no TSE é de 60 dias, que pode se alongar para 90 dias em função do recesso de julho. No caso do Cássio Nunes Marques, que vai ser o penúltimo a votar, a inutilidade seria ainda maior, porque o destino do Bolsonaro já vai estar selado quando o ministro 10%, o ministro Gorjeta, chegar ao microfone. Então, nesse contexto, Fabiola, o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, que conversou previamente com esses dois colegas bolsonaristas, ele avalia que a inutilidade do pedido de vista vai levar ao prosseguimento do julgamento, sem nenhuma obstrução. Se isso, de fato, se confirmar, o julgamento pode terminar antes do final de semana. Essa é a última semana antes do início do recesso do Judiciário. Marcaram-se 3 sessões para esse julgamento, semana passada, hoje e a próxima quinta-feira, e há a perspectiva de que, havendo necessidade, o TSE pode utilizar também a sexta-feira. Então, se não houver o pedido obstrutivo de vista, Fabiola, a gente pode ter um veredito antes do final de semana. Havendo o constrangimento, o que hoje o próprio Alexandre de Moraes considera uma hipótese negligenciável, algo que não ocorrerá na previsão dele, se não houver esse constrangimento, terminamos essa semana, havendo, fica para o segundo semestre. Ô Josias, mas tem um limite para esse prazo, né, Tem. da vista, o que já é uma mudança, né, porque às vezes a gente tinha esses pedidos de vista que iam por longo tempo, né, professor Corbo? Agora tem um limite, não é isso? Exatamente, como mencionou o Josias, hoje em dia no TSE, assim como no STF, a mesma coisa aconteceu, os pedidos de vista não são mais aqueles pedidos de perder a vista, né? A perder de vista, como diziam algumas pessoas. Você pede, você desaparece com aquilo, fica sentado no processo e devolve quando quiser. Agora, de fato, você tem um prazo de 60 dias, após os quais o presidente do TSE pode imediatamente reincluir o processo para julgamento. Então, por isso, como disse o Josias, um eventual pedido obstrutivo, ele ganha meses, 2, talvez 3 meses para o Bolsonaro, mas ele não tende a alterar substancialmente o placar. É claro que a gente nunca sabe quais são os eventos políticos que podem se suceder ao longo de 3 meses, mas a depender do quão avançado esteja o julgamento, é muito difícil que o pedido de vista consiga alterar o resultado. A gente está falando aqui de um tribunal que não vai mudar desse ano para o próximo ano, por exemplo, então a gente não tem essa perspectiva de que haja alguma modificação dos posicionamentos. Mas, de fato,
se tentarem, né, se houver esse pedido, que fica até um certo constrangimento de se pedir a vista, porque a vista ela não é um voto, né? O pedido de vista não é eu dizer que eu conto com o voto do ministro tal, o que faz parte, né, de qualquer processo. Eu espero que o desembargador, o ministro, o juiz vote dessa maneira. Na medida em que o Bolsonaro começa a colocar na imprensa que ele espera um pedido de vista, isso gera um certo constrangimento, ou deveria gerar um certo constrangimento para qualquer ministro, pelo uso estratégico político de algo que deveria servir simplesmente para entender melhor um processo. Então, tem prazo, Fabiola, o ônus jurídico da vista agora está elevado para os ministros Cássio Nunes e para o ministro Raul Araújo, mas nós vamos observar, né? Só podemos observar para ver o que vai efetivamente acontecer. Supostamente existe um compromisso de não pedir vista, não dá para contar com isso é um direito dos ministros, a gente precisa acompanhar para ver, afinal de contas, qual vai ser a postura que eles vão adotar.